poderia trabalhar nessa área. Todos. E lá diz assim, que vocês são a mão ajudadora de Deus. Amém. Né? Todos nós, é impressionante que o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, precise da gente para terminar a obra nessa terra. E hoje, com tantas igrejas, tantas coisas, não é fácil pregar o Evangelho. Existem as concorrências, os preconceitos, tanta coisa, né? Mas quando a gente trabalha na área da saúde, não tem preconceito, não existe barreiras. Até o pastor falou do irmão aí que cantou. Puxa, esse homem cantou bonito, né? Vocês viram que bonito, né? E aí tirou oferta. Uma época, numa cidade em São Bernardo do Campo, eu estava trabalhando lá, fui visitar o padre. Eu soube que o padre era um fitoterapeuta como eu. Aí eu fui conversar com ele. Aí ele me chamou para os domingos à noite ir lá na igreja dele falar sobre esse assunto de plantas. Então eu ia lá, tinha a hora da missa, né, aquele momento solene que eles têm aos domingos à noite, a missa dos jovens. E na hora de fazer o sermão era eu que fazia, e o padre sempre ficava do lado, era um homem extraordinário. Aí um dia ele falou assim para a igreja, irmãos, ele era polonês e ensinava português na Universidade de São Caetano. Um homem inteligente, falou, era polonês ensinar português, gente? Eu nunca estudei língua nenhuma, eu tenho medo de estudar alguma e não aprender a esquecer a minha, eu fico mudo, eu não sei mais nada, eu tenho que parar de trabalhar. Então, e o padre falou, olha irmãos, o querido José falava, ele vem de longe e ele gasta. Vamos tirar uma esmola para ele. Eu falei, padre, não precisa passar por aí. Eu não estou mendigando aqui. Ele falou, não, esse pessoal, aí as filhas de Maria, aquelas irmãs dedicadas, foram lá com a sacola, e eu lá na frente, com a cara desse tamanho, enfiava uma mão na sacola e enfiava no meu bolso, aquele monte de dinheiro. Interessante, né? Eu nunca discuto religião com ninguém. Eu acho bobeira. Às vezes algum adventista fala, peguei um testemunho de Jeová, dei um chá de Bíblia nele, falei, você trouxe ele para ele? Ele falou, não, então você é uma besta igual ele. Discussão, gente, não leva a nada. Eu nunca discuto. Se eu estou errado, eu não discuto porque eu estou errado. E se eu estou certo, eu não discuto, eu vou perder a amizade. E ali todos os domingos à noite, a missa, eu falava, o padre bom demais. Aí numa daquelas noites, nós estávamos saindo da igreja, ele falou, Zé, vocês adventistas não acreditam no purgatório. Eu pensei, pronto, vai acabar a nossa amizade, porque ele vai falar de purgatório, eu vou ter que falar, né? Ele não pode negar a fé. Aí ele falou, eu vou provar para você que existe purgatório. Aquela semana inteira, gente, eu revirei a Bíblia procurando assuntos sobre o purgatório. Após a morte, o que acontece? Aí eu me preparei bem. Eu falei, é pena, porque vai ser a última noite que eu venho na igreja, porque nós não vamos concordar, acabou o programa. Aí fizemos a programação normal, aí terminou, o pessoal foi saindo, o padre falou, Zé, agora eu vou te provar que tem purgatório. Eu pensei, bom, mais uns minutos acabou a nossa amizade. Saímos na porta da igreja, ele deu um assobio. Olha, mas veio um cachorro desse tamanho, gente. Ele falou, Zé, é o único purgatório que eu conheço, só tem pulga essa porcaria. Eu achei que ele queria discutir um assunto teológico, mas o problema dele era o porquê da carne. Quando eu fui me despedir dele, que eu ia mudar para Piraju, eu fui lá para me dar, despedir dele, porque eu fui um homem formidável. Ele falou, vamos na minha casa, a casa paroquial. Lá ele fez uma barraca de lona, pôs uns bancos de madeira e falou, Zé, se lá na igreja eu falar da Bíblia, eu não tenho autoridade para isso, porque eu tenho que seguir um roteiro. Você sabe, a gente tem um esquema. Mas aqui na minha casa eu falo da Bíblia, da volta de Jesus, eu tenho essa esperança. Ele comprou livros, flanelógrafo, comprou projetores, slides, ele equipou a casa dele. Eu sei que quando Jesus voltar, nós vamos se encontrar. Amém. E tudo isso graças a esse trabalho na área da saúde. Vê se algum grande teólogo adventista foi numa loja maçônica. Vocês já viram alguém ir? Não. Uma vez eu fui numa igreja em
na Vila Prudente. Aí, dentre os assuntos que eu falo dos olhos, né? 4 cenouras, uma folha de mostarda, bebe o suco em jejum, corrige o nervo óptico, que um homem lá fez, parou de usar o óculos. Aí ele me chamou para um culto de ação de graças na igreja, eu fui. Até ele me deu óculos de lembrança. Na minha casa eu tenho uma sala dos milagres, cheia de coisas que eu vejo nas pessoas. Para mim é um troféu aquilo, né? Aí ele falou para mim, José, leva de lembrança, eu não uso mais, eu sou engenheiro eletrônico. Eu trabalho lá na Avenida Angélica, no centro de São Paulo, onde tem o prédio da Telesp, só tem engenheiro lá. Ele falou, vou te levar para você contar essa história e fazer uma palestra. Eu fui. Só engenheiro, gente, tudo cheio de dinheiro, lavei a égua lá. Mas eu vendo livros, mas foi uma bênção. Fizeram um coquetel para me recepcionar, né? Aí tinha um daqueles lá, ele conversava com os outros, ele chegava perto de mim e falava, escuta, seu Zé, você faz palestra em qualquer lugar? Eu falei, qualquer lugar. Ah, tá bom. Aí ele ia dar umas voltas, sabe como é que é essas reuniões sociais, conversa aqui e lá. Aí ele voltou a segunda vez e falou, mas seu Zé, você vai em qualquer lugar fazer palestra? Eu falei, qualquer lugar que eu vou. Tá bom. A terceira vez ele voltou, até eu pensei, esse cara quer que eu vou lá na Rocinha, no Rio de Janeiro, não sei, onde será que ele quer? Ele falou, você foi numa loja maçônica? Eu falei, não fui, nunca fui. Você vai? Eu falei, vou. E eu fui, gente. Foi um negócio extraordinário. Não dá para descrever tudo que eu vi, mas foi uma experiência marcante. O culto, como eles fizeram, as formas como fizeram, sabe? Inclusive eles têm na parede um olho grande. Nossa, até falar com aquele olho melhor do que com a máquina ligada, gente. Aí fizeram uma programação, terminou, saímos. Eles vestem umas roupas interessantes, sabe? Uma reverência, não dá para descrever tudo. Mas quando eu saí na porta, um deles chegou para mim e falou, seu Zé, você vende livros, né? Eu falei, vendo livros. Vai lá e traz aqui todos que você tiver. Eu fui lá no carro, peguei 2 caixas. Falou, põe aqui na porta. Aí eu pus em cima de uma mesinha e falou, fica do lado. Eu fiquei do lado. Aí o pessoal foi saindo do templo, foi pegando os livros e indo embora. Pegava e saía. Eu falei, será que esses caras pensam que é de graça? Eu acho que eu não expliquei direito. Eu não expliquei que isso aí custou dinheiro. E foram saindo, levando os livros, o meu desespero subindo. Olha, e agora? Agora como que eu vou pagar isso? Gente, por que eu vim aqui? Olha que furo d'água que eu dei. E foram levando os livros, o livro acabou as caixas. Aí eu já estava desconsolado, pensando como que eu ia pagar aquela dívida agora, porque isso custa. Aí ele chegou para mim e falou, seu Zé, saíram tantos livros. E ele falou para mim, está aqui o dinheiro. Se faltar 1 centavo, você volta que eu te dou com juros. Cheguei em casa, eu somei os livros, o valor. Gente, não faltou 1 centavo. Eu não sei como ele calculou, o que ele fez, mas que gente honesta. No livro Eventos Finais diz que Deus tem os seus filhos em todas as igrejas, em todos os lugares. E depois daquela loja eu fui em várias outras, porque um foi chamando, eu fui em várias fazer esse trabalho, sabe? Tudo porque envolveu a saúde. É a mensagem que faz com que os adventistas se tornem simpáticos a todas as pessoas. Eu cheguei em Mauá para fazer uma palestra numa empresa, e reuniu todos os funcionários, e eu sempre que eu vou fazer a palestra, eu digo que eu sou adventista, né? Eu falo, olha, eu agradeço aquela cerimônia, eu falei, eu pertenço à igreja adventista, sou membro da igreja, trabalho na área da saúde, eu vim expor para vocês um dos nossos temas, tratamentos naturais. Aí uma mulher ergueu o braço, meio nova ainda, falou assim, você é adventista? Eu falei, sou. Aí ela ficou de pé, uma estrela no peito do PT. Nossa, como eu odeio o PT, gente. Nossa, se eu pudesse eu punha fogo em todos. Eu trabalhei muito em sindicato fazendo palestra, mas gente, pessoal terrível. Tem gente boa lá, mas é difícil de achar, sabe? A mulher veio, eu dava a impressão que ela bufava e babava. Eu falei, nossa, essa mulher vai estragar meu programa. Eu fiquei orando, falei, essa mulher vai atrapalhar tudo. E ela veio, chegou perto de mim e falou,
o senhor é adventista? Eu falei, sou. Eu falei, ela vai acabar comigo, eu já acabo com ela também, eu acabo com ela, agora eu sou. Aí ela falou, sabe o que é? Eu tenho um problema de saúde e nunca consegui a cura, eu sofro com isso. E falaram para mim, procura um adventista, você caiu do céu. E ela sarou. Tá, que bênção. Olha, tantos jovens bonitos, fortes. Quando eu me formei, foi primário, gente, 4 anos de escola só. Na minha terra todo mundo ia falar quilômetro, não falava quilômetro, era quilômetro, 2 quilômetros daquele lá, porque eram os mais inteligentes. Eu conseguia falar quilômetro. E aí eu comecei a ler, estudar, eu sozinho, como autodidata, que eu sempre falo. E quando eu ia a algum programa até na televisão, eles falavam, isso aqui é o Sr. José Ferrer, autodidata, é um burro que não entrou na escola, aprendeu sozinho, ele queria dizer. Eu até ficava meio humilhado, puxa, autodidata. Depois de 50 e tantos anos de idade que eu fui fazer alguns cursos para ter diploma, para ninguém me chamar de autodidata. Aí ninguém fala mais autodidata, eu já sou um animal mais classificado. Eu fui num programa de TV lá em São Caetano do Sul e o entrevistador, ele não me falou, mas ele me convidou e convidou um médico que é vereador, ele é cardiologista, é uma sumidade, ele é bem conhecido, é um homem que faz assistência social na cidade. É vereador, ele tem que fazer a média dele, né? Bom, cheguei lá, está o médico lá, vai fazer o quê? Aí ele queria uma troca de assuntos, mas não tinha troca de assunto, porque o homem tem um nível elevado. E eu não tenho nível nenhum, aliás, eu sou desqualificado. Aí começamos a conversar, e o segredo, vocês sabem, é dar corda que a pessoa se enforca sozinha. Entendeu? Esse é o segredo de uma conversa boa. E aí o médico começou a explicar assuntos difíceis, eu não tenho argumento para assunto difícil, o meu negócio é para puff, né? Então eu dava uma receitinha simples, ele falava, aí o pessoal começou a ligar de casa pedindo receitas, até teve um que ligou e falou assim, de público, falou assim, doutor Daniel, que era o mediador, falou, pega esse médico aí, tira ele fora e deixa o seu Zé falar. Olha, o cara humilhou o médico aí. Bom, aí ficamos quase 1h30 no programa, aquele assunto, só que aí o médico ele se calou um pouco. Quando terminou o programa, mas não saiu do ar, ainda estava gravando, o médico falou para mim, seu Zé, eu tenho uma sala vazia no meu consultório, vamos trabalhar junto? Aí desmoralizou de vez ele, né? Eu não falei nada. E o segredo é esse. Como é que Salomão fala? Como é que é? No silêncio existe sabedoria. Primário. Eu tive a Casa Publicadora, tem os redatores, homem preparado, cheio de doutorado, diploma, tanta coisa bonita, e me chamaram para fazer uma visita. Então foi 2 redatores e eu. Aí nós fomos, né, de terno e gravata, levando a pasta, entramos na casa, era um homem bem conhecido, famoso, um cara culto. Aí eu sentei e fiquei lá vendo a conversa deles. Ficou igual um jogo de tênis, a gente não fica assim? Só mexia o pescoço. Eles falavam, o homem falava, eles falavam, o homem falava, eu não falava nada, porque na reunião de cobras as minhocas ficam quietas. E eu nem abri a boca para respirar. Gente, os dois começaram a discutir com o homem, mas discutiram feio. O dono da casa se levantou e falou, por favor, se retirem daqui. Aí os dois pegou a pasta, saiu, eu também peguei a pasta, saí porque eu vim junto. Quando eu estou saindo pela porta, o homem da casa me segurou pelo paletó e falou, você não, você sabe falar, esses caras não. Eu não falei nada, eu sabia falar, né? Não falei nada. Mas aí que está, gente, eu vejo tanto potencial aqui. Olha o filho da Patrícia, que garotão bonito, esse cara podia fazer esse trabalho que eu faço. Olha cada moçona, esse rapaz tocando som, rapaz. Imagina,
Saiu numa revista adventista, uma mulher da Associação Geral que trabalha na área da saúde, ela falou assim, que cada igreja adventista tinha que ser um centro de saúde, gente. No Espírito Profecia fala assim, se a nossa igreja estivesse preparada, quem estaria fazendo milagres aí na televisão não era essa cambada, não, era nós que estaríamos fazendo milagres, gente. Mas o nosso povo não é preparado para ficar fazendo milagre de público, nossos milagres são particulares. Uma vez eu fui trabalhar em Juí, o Ricardo era pastor lá. Aí ele me levou numa rádio para fazer uma entrevista. Aí quando eu entrei no estúdio, sentei lá na mesa, na cadeira, né, ajeitei o microfone, o radialista e eu. Quando foi começar o programa, chegou um cara de gravata, por sinal muito mal educado, entrou no estúdio, nem olhou para a minha cara, olhou para o radialista e falou, olha, 5 minutos e calma, põe para fora. Puxa, que recepção calorosa, né? 5 minutos. E qual é o segredo no programa de saúde? É não ficar com teoria. Ninguém quer teoria, gente. Eu estou com uma dor aqui, o cara vai explicar de onde ele cai fora, jacaré. Fala um remédio para tirar dor. Todo mundo quer coisa prática, ninguém quer coisa difícil. E o nosso sistema de saúde é fácil. É super simples, gente. Aí naquele minutinho que eu tive, eu falei na rádio, né? Falei, olha, vocês que têm um problema de saúde, que infelizmente todo mundo tem, liga aqui para a rádio e faça a pergunta, nós vamos responder. Aí começaram a ligar. As moças que ficavam lá numa sala, pegavam os recados e levavam os papéis para a gente. E aí passou os 5 minutos e muita gente ligando. Aí aquele homem voltou, falou para o jornalista, mais 15 minutos, porque ele viu que a audiência melhorou. Bom, aí continuamos com as receitas. Daí a pouco ele voltou e falou, pode falar à vontade. Fiquei 3 horas na mesa, 3 horas. Agora o mais interessante, há uns 2 anos atrás eu estive em Florianópolis, aí eu fui na Rádio Novo